Seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso Preto Podcast para o episódio especial do mês de novembro. Nós gravamos em novembro esse Preto Pod Talks no Festival de Afrofuturismo realizado pela Vale do Dendê. Então você já sabe que vai ser massa esse primeiro dia. Esse episódio, que é o primeiro que a gente vai subir, foi do primeiro dia do Preto Pod Talks no festival. Então foi gravado no Palacete Tira o Chapéu ao vivo, com a galera bacana assistindo na hora. É o nosso evento que vamos rodar aí pela Bahia, pelo Brasil, então pode chamar a gente para fazer, chama-se Preto Pod Talks, onde a gente vai dialogar com afroempreendedores, com a turma que trabalha com inovação ao vivo, né? Então a gente vai rodar com esse evento, mas já iniciamos agora, muito feliz de estar no nosso Festival de Afrofuturismo. Nossos convidados do primeiro dia e desse episódio número 1 dessa lista, dessa playlist do Festival de Afrofuturismo foi Daiane Oliveira das Minas, uma agência de marketing que trabalha e agencia afroempreendedores, pessoas que são influenciadores digitais, afro-influenciadores digitais, e Coscark da Califa 21, que é uma produtora voltada ao segmento do hip hop, com artistas, lançamentos e tudo mais. Vamos lá, assista e já vem o episódio 2. Tchau, tchau. Assista e comente aí, siga a gente no Instagram. Forte abraço, tamo junto. Salve, Preto Podcast. Preto Podcast, afroempreendedorismo por afroempreendedores. Salve, Thiago Davis. Salve, salve, Mohamed. Estamos iniciando mais uma transmissão do Preto Podcast. Afroempreendedorismo por afroempreendedores. Diretamente do Festival Afrofuturismo. E é isso. Palacete, tira chapéu, agradecer, né? Vamos agradecer os nossos apoiadores aqui. Vale do Dendê, né? Vale do Dendê, Sebrae. Léo Santos Cabeleireiro. Realeza, Casa de Rosa. Agradecer... A gente está há um ano, né, nessa brincadeira, Mohamed Ali. Primeiro, Preto Pod Talks. Essa experiência que a gente está inventando com o Festival Afrofuturista, que é para conversar com afroempreendedores, não é isso? A ideia é essa, né? Sempre estar falando com afroempreendedores, levando essa missão para a galera, né? A gente tem falado sempre que as pessoas precisam de referências, a nossa galera precisa de referências. E se você parar para analisar, Thiago, e a galera que está aqui, nós somos o primeiro e acho que único podcast preto falando para preto, né? Isso é massa. E falando sobre afroempreendedorismo. Vamos para os nossos convidados aí, porque a gente tem um tempo bom para conversar. Já demoramos um pouquinho, mas chegou a hora está chegada. Vamos lá. Primeiro, Daiane Oliveira, publicitária, As Minas Content, sejam bem-vindas. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para o nosso bate-papo, que vai ser maravilhoso hoje. Muito obrigada, bom dia a todos, obrigada a vocês pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, eu acho a iniciativa de vocês excelente, né, trazer essa produção de conteúdo de podcast para afroempreendedores, para a gente estar discutindo sobre esse cenário. Então, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Thiago, muito obrigada, Mohamed. E o nosso outro convidado, mais que especial, um irmão que eu conheço há um tempinho já, desde o tempo que a gente colava cartaz para fazer evento de hip hop, que é Coscark, André Coscark, da Califa 21. Seja bem-vindo, meu brother. Valeu, salve todo mundo. É uma honra estar aqui e ver essa potência que é o podcast, né, irmão? Tipo, é o que a gente sempre pregou, de nós para nós, né? Gente mesmo falando sobre nós e para nós, e desejo vida longa a vocês. E gratidão aí, estar com vocês, com o Dai aqui, dividir aqui esse espaço. E vamos que vamos. O papo aqui é o empreendedorismo para a ascensão econômica, né? O que é que a gente tem feito, o que é que as nossas empresas, as empresas de vocês têm feito para ajudar a galera que vocês assessoram, que vocês potencializam com esse negócio. E aí? Primeiro, Thiago, antes de tudo, antes de ser negócio, as pessoas são pessoas. E a minha pergunta é: quem é Daiane Oliveira? Então, eu sempre falo que mulher negra tem que dar nome e sobrenome, né? Então, eu sou Daiane Oliveira, sou publicitária, sou especialista em marketing digital e gestão de empresas. E em 2020, abri As Minas Conteúdo Digital.
Abri com minha sócia, Letícia Sotero, que é especialista também em marketing de influência. A gente começou como uma assessoria de comunicação para influenciadores negros, LGBTs e da periferia daqui de Salvador. A gente começou com um propósito, onde a gente identificou uma deficiência do mercado, principalmente dos contratantes, né, de não saberem receber esse influenciador e dos influenciadores de terem essa capacitação e essa orientação para lidar com o mercado. Em meados de 2020, a gente expandiu o nosso negócio. Então, hoje, somos uma agência de comunicação digital que trabalha o marketing digital e o marketing de influência como aliados. Então, a gente tem 2 anos de atuação aqui em Salvador. Temos um escritório físico, isso é de grande orgulho estar compartilhando também, porque foi uma vitória para a gente. E hoje contamos com a equipe de mais ou menos 15 pessoas trabalhando com a gente. Somos a primeira, mas não a única, não queremos ser a única, agência de comunicação preta de Salvador, que somente contrata profissionais publicitários e comunicólogos pretos. Cosca, direto de Cotolândia City, quem é Cosca? Eu costumo dizer que, que eu sou um experimento que não deu certo, né? Sou um experimento fracassado para o sistema, né? De onde eu vim, eu subverto toda a lógica, né? Do que eles pensam sobre quem vem, como a gente carinhosamente fala, do fim do mundo, né? Lá da suburbana. Se você pega de lá para cá, Rotos é o segundo bairro. Para a galera, é o antepenúltimo, é o penúltimo bairro. Mas eu sou design gráfico, formado em designer, sou produtor cultural há mais de 15 anos, né? Coleciono no meu currículo profissional trabalhos com MC, da Kamal, KLJ, Mano Brown, uma galera assim do hip hop, Verso 2, que veio para cá, veio através das nossas articulações, né? A gente sempre acreditou em um cenário como a gente vê hoje no hip-hop acontecendo, mas especificamente no rap, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente já tinha essa visão, a gente já investia nesse modelo de negócio, né? E pegando toda essa experiência, que a gente monta, e eu com minha sócia Pedra, monta a Califa 71. Apesar de ser uma cidade com o público negro maior fora de África, a gente se percebeu assim, que era notório a questão da cultura, por mais que seja cultura preta, quem está por trás são pessoas brancas, são pessoas que estão ditando, são pessoas que estão contratando pessoas pretas, mas essas pessoas que estão gerindo toda a cultura não são pessoas pretas, sabe? A gente pega agora mesmo para governador, primeira vez na história, que a gente tem uma pessoa com a nossa semelhança, né, irmão? Cor de pele, governando a Bahia, a Arani Santana, sendo a secretária de Cultura. Então, são alguns avanços, mas a gente sente muita falta disso. Então, é nisso que a Califa entra, sabe? Para que a gente consiga pensar estratégias culturais de nós para nós mesmos, sabe? Tá, eu quero saber aí dos dois, quem é que foi a inspiração para entrar nesse mundo empreendedor? Para a gente, perguntas vai ser para vocês mesmos, assim, todos dois responder, porque quem foi a inspiração de vocês? Como é que começa essa ideia de ser empreendedor? Se já tinha, como era? A buzina tá aí, vai ser tipo Flickr, mas a ambientação depois a gente dá um jeito nesse áudio aí. Mas quero saber de você, Daiane, aí como é que começou essa história empreendedora? Se tem na família, se sua avó, se alguém, como foi? Então, Tiago, minha história, né, de empreender, ela veio de uma forma assim muito inusitada, né? Porque na minha carreira eu sempre trabalhei em marketing de grandes corporações e minha linhagem de sucesso profissional era ser uma grande executiva corporativa e trabalhar viajando, e aquele sonho lúdico da publicidade, né, Cosca? Então, de fato, o meu sonho era esse. Só que por conta de uma tirada abrupta de uma oportunidade que eu tive em uma determinada empresa, me fez repensar e recalcular a rota. Eu falei, caramba, eu tenho tanta especialização, capacidade, então, velho, não é possível que eu não consiga alcançar os objetivos dentro dessa corporação. E aí, a minha grande inspiração para empreender vem da minha família. Minha mãe é professora, tem uma escola,
Meu avô é do interior e é barbeiro, então eu já tinha isso no sangue, mas eu não tinha esse olhar de querer isso para mim. Então, quando eu vi isso ser tirado de mim, eu falei, opa, tem uma coisa aqui que eu posso aproveitar dessa minha linhagem ancestral. Por isso que eu falo, a gente empreende por sobrevivência. E a minha sobrevivência foi de ter tirado o meu sonho naquele momento, né, o meu propósito daquele momento, e eu tive que recalcular essa rota. Então, eu tenho muito como inspiração, eu acho que é da maioria dos empreendedores negros, né, enfim, profissionais, a minha própria família. Então, minha mãe e meu avô são empreendedores por sobrevivência e me inspiram todos os dias a ser uma pessoa melhor e estar sempre devolvendo para a sociedade aquilo que eu posso estar tendo como conhecimento, enfim. Eu acho que minha resposta não é diferente da de Dai, não. Assim, minha heroína mesmo, a pessoa que mais me influencia é minha mãe. Tem uns 3 dias, eu passei na casa dela, estava lá conversando com ela, a gente estava justamente falando sobre isso, sabe? O quanto, até hoje, a minha mãe me influencia, né? Eu lembro que, tipo, quando ela ia para o Black em Bahia, que era um movimento que acontecia em Piripiri, bem antes do marco zero do hip-hop em São Paulo, na São Bento, minha mãe já dançava no Black Bahia, em um baile que o próprio Nelson Triunfo, ele saía de Paulo Afonso para ir dançar lá. Aí depois que ele passou uma temporada aqui em Piripiri, ele retorna para São Paulo e não sei por que os caras montam o marco zero lá, tá ligado, irmão? Enfim. E essa pessoa de Jaciara, né? Como eu me refiro à minha mãe, eu gosto de chamar ela pelo nome também, foi a pessoa assim que, tipo, ela tinha um cabelo black, minhas tias tudo já alisava o cabelo, e eu dizia, pô, mãe, eu quero ter um cabelo igual o seu, velho, sacou? E essa questão do empreendedorismo vem muito dela também, de fazer os corres, de fazer geladinho para poder ter algo em casa, sabe? De costurar, de fazer diversas coisas. Então, a maioria das coisas que eu sou hoje vem muito da minha mãe, sabe? Lógico que a gente tem outra inspiração. Quando eu monto a Califa, é muito baseado em uma fala do Fiote, que chega para mim quando eu contrato o Rael para vir fazer um evento aqui em Salvador, em um festival, e ele disse, cara, dessa vez, você está contratando a gente pela sua agência, pela sua produtora? Eu disse, não, mano, eu fui contratado para fazer mais uma vez a grade artística. Aí ele fala, irmão, que seja a última vez que você me liga, que a gente feche o contrato, que não seja da sua produtora. Para com isso e monta a sua, sacou? Então, tipo, essa parada ficou muito forte na minha cabeça, ecoando demais, assim. E que era o que eu já fazia, né, Thiago? Evandro Fiote, o novo velho. Eu já fazia isso, só não tinha um CNPJ, só não tinha coragem, sabe? De dizer, cara, vamos fazer, vamos ter essa responsabilidade mesmo de encarar o mercado, porque, tipo, a lacuna, ela existia, sabe? E aí, escuto Dai falar que monta com a Letícia. E o escritório tá lindo, velho. Eu vi quando vocês postaram lá o vídeo, eu disse, porra, que massa, sacou, velho? Chegando, falei com o pessoal, porra, foi isso Dai e ver esse movimento dela aqui é algo que vibra muito, sabe? Porque a gente se identifica, velho, sabe? A gente sabe, pô, é os nossos fazendo, é os nossos dialogando por nós mesmos, sabe? Então, é mais ou menos isso. É um leque diverso, assim, mas eu queria destacar mesmo, assim, Dona Jaciara, mano. O que eu acho massa é o quanto a nossa ancestralidade, o quanto as pessoas que vêm antes de nós, eles nos inspiram, né? As pessoas, elas nos mostram o caminho e a gente vai. Pegando esse gancho, né, que vocês responderam, a minha pergunta é muito direcionada. Dentro desse caminho do empreendedorismo, quais foram os maiores obstáculos para vocês iniciarem dar esse boom, esse start, né? Quais foram os momentos mais complicados, assim, se vocês puderem falar, óbvio, né? Se teve também, né? Porque a gente já entrevistou pessoas que disseram que não tiveram. Mas qual foi aquele momento que você disse assim, pô, será que eu vou mesmo? Todo dia, irmão, a gente pensa isso. Para ser sincero, assim, é para falar a verdade aqui todo dia, sacou? E eu acho que o maior obstáculo mesmo assim, se a gente for pegar para o material, parte pela questão financeira, entendeu? Acho que o mundo gira através da economia, não tem para onde você correr, sabe? A gente pode votar para presidente, para prefeito, para governador, essa galera, na real, não manda.
entendeu? É quem detém toda a economia que vai mandar ditar quais são os caminhos do mundo, sacou? E a gente, quando pessoas pretas, a grande maioria não é educado, não tem uma educação financeira, sacou? Quando eu vejo um empreendimento como Grana Preta, sacou? Vendo pessoas falando de como a gente cuidar da nossa grana, eu disse, mano, isso é fantástico, mano, sacou? Que a galera da periferia, eles consigam enxergar isso, sabe? Para você ver que essa questão financeira, ela é tão latente, né, que dá para pegar emprestado a frase do Racionais, né, que tudo dá para botar uma frase do Racionais. Tudo dá. Que Brau fala, preto e dinheiro são palavras rivais, tá ligado? Para mim, não. Mas você vê que tipo, essa questão está tão impregnada na mente que a vitória de uma pessoa que sai da favela e vai morar em um lugar é mais confortável, uma questão assim de estranheza, sabe? Eu escutei muito disso quando o Baco surge, sabe? E tipo, a galera birra com ele, queria atrelar a mim. Baco vem de uma batalha que a gente organiza do 3º round. E aí tudo que rolava com o Baco, a galera vinha me perguntar. Até que um dia eu estou em um evento com o Marechal, lá no Ideário. E aí a galera começou a falar com o Já. E aí se empolgaram. E me pergunta, e aí, Costa, o que é que você acha dessa relação? Aí eu peguei e falei, pô, repete o que vocês estão falando sobre ele. Porque o cara não é gueto, não sei o quê, e está falando sobre o gueto. Mas qual é a cor da pele dele, irmão? Ele se diz preto, mano, ele é um cara preto. Mas porque todas as pessoas pretas precisam passar fome, precisam puxar cadeia, precisam ser analfabeta, mano, sacou? Precisam passar veneno, precisam, sabe? Não pode morar em um prédio legal, sabendo que a entrada dele ali não vai ser para abrir porta, fechar porta, sim senhor, sim senhora, sabe? Desde quando essas pessoas brancas, desde criança, elas são educadas financeiramente, elas já têm um MBA dentro de casa, irmão. Ela tem ali uma pessoa que vai servir ela, que vai abrir a porta do carro, fazer tudo. Essa pessoa já está sendo formatada mentalmente para gerir uma empresa. Ela já sabe dar ordem. Estou com fome. Ela levanta, não tem a cama dela arrumada por ela mesma, mas quando ela volta, já tomou banho, que outra pessoa levou ela para tomar banho, a cama já está forradinha, entendeu? Sim. Então eu acho que tipo, a gente parte um pouco atrás disso, de aprender a lidar com as finanças, de aprender a precificar, né? Tipo, quanto é para dar e fazer uma assessoria do EV ou do Code, sabe? E a gente precisa aprender a falar de negócio com nós mesmos. Cosca, eu cobro X, meu serviço é X, entendeu? Esse é o valor de mercado. E eu tenho que reconhecer isso em DAI, entendeu? Eu disse, mano, eu vou pagar porque é necessário isso, e isso é fazer essa grana gerir em torno de nós, sabe? Mas aí eu acho que é um papo muito longo. Se fosse um podcast sobre economia, a gente estendia um pouco mais. Aí falando um pouquinho do nosso negócio, né, e também complementando o que Cosca trouxe, eu acho que ele trouxe uma discussão assim bem abrangente, que a gente pode elencar alguns pontos, né? Então, para a dificuldade das minas e para o nosso crescimento e tudo mais, essa questão da autoestima. Então, se entender empreendedor, se entender empresário e ter uma postura, né, adequada ao seu negócio. O segundo ponto que eu trago também é a questão do controle financeiro, como o Cosca deixou aqui bem claro. A gente também teve essa dificuldade, primeiramente para entender como é que a gente cobra, como é que a gente chega no mercado, e principalmente para a gente que atende um mercado sul-sudeste. A gente atende o Nordeste e a gente entende também que existem lacunas e diferenças entre essas regiões. Então, para a gente também foi difícil acertar a mão dessa precificação para chegar em um preço que seja justo com a qualidade que a gente entrega e, ao mesmo tempo, seja profissional o suficiente. Então, eu acho que uma das maiores dificuldades também da nossa comunidade, foi uma coisa que eu estava conversando com vocês antes de começar o podcast, é essa profissionalização, né? A gente entender como trabalho mesmo, a gente ter esse olhar da qualidade, a gente ter o cuidado com o que faz,
fala, a forma como a gente se comunica com o mundo, como a gente se veste. Então, tudo isso também são coisas que não ensinaram para a gente. E quando a gente chega para um mundo de mercado, de economia corporativa, a gente toma na cara. Porque ninguém vai ensinar, a galera não vai estar rindo com você, vai estar rindo de você. Então, eu passei por isso na minha vida profissional. E no início das Minas, a gente também passou por essa dificuldade das pessoas acharem que o nosso negócio era filantropia, que não era algo comercial, que era, não, então vocês dão consultoria de diversidade. Não, a gente é uma agência de comunicação digital, que trabalha também com publicidade, que trabalha com influenciador. Então, trazer esse retrato para a sociedade foi a nossa principal dificuldade dentro da agência. E você fala isso, é massa, que a gente gravou com o brother a semana passada, e aí a gente foi falar, um cara que é empresário, um grande empresário, e a gente foi falar com ele sobre financiamento, patrocínio, conversar com ele sobre isso. Ele, sério, velho? Eu achava que era hobby. Sabe? Eu achava que era hobby essa parada que vocês estão fazendo. Ele disse assim, quando a gente está fazendo e tal, porque ele teve no primeiro dia da gravação. E a primeira gravação do podcast nosso durou 2 horas ou 3 horas e foi num bar, porque se vocês olharem os 10 primeiros episódios, foi na Casa de Rosa. E aí ele tava lá. Aí ninguém chama a gente, né? Quer dizer, aí ninguém chama a gente, né? Para tomar uma, né? Porque a gente do Hip Hop fala num processo chamado civirologia. Você quer fazer, você vai se virar, vai fazer acontecer. E as pessoas acham que porque é a civirologia é um hobby. A gente falou, não, a gente está precisando de um investimento mesmo real, né? Para conseguir. Eles, você já tem estrutura, essa estrutura. Eu queria, com isso da estrutura, ir para um ponto que é, quando você fala sobre filantropia ou sobre assessoria filântropa, eu quero saber qual é o negócio de vocês, assim, especificamente, que a gente apresenta, mas assim, o que é que você está fazendo, o que é que o seu negócio está apresentando. Aí agora a gente troca Dai e Koskar, que Dai responde depois Koskar. Perfeito. Então, nas Minas, a gente fala que a gente tem 2 unidades de negócios, né? A gente trabalha o marketing de influência, dentro dessa perspectiva de ser uma assessoria comercial para influenciadores. Então, hoje, a gente tem um squad com mais de 15 influenciadores que trabalham com a gente de forma fixa, mas, ao mesmo tempo, em projetos especiais que as marcas desejem ter com tais influenciadores, a gente também faz esse acompanhamento, esse gerenciamento e essa assessoria comercial mesmo, né, de contratante, essa facilitadora entre a marca e os influenciadores. E já trazendo para o marketing digital, a gente faz a gestão das marcas, né? Então, a gestão Always On. O Always On é justamente trabalhar estratégias digitais sempre online. Então, todos os canais de comunicação da marca que tem no digital, a gente faz essa estratégia, a gente faz campanha, a gente faz esse acompanhamento, esse relatório. Então, hoje, lá nas Minas, a gente atende 5 marcas da Unilever. Isso também foi um grande desafio e uma grande oportunidade que surgiu, né, bateram na nossa porta. Então, hoje, a gente é fornecedor global da Unilever. Então, isso para a gente também é uma vitória muito importante. Então, a gente atende Seda, 3CM, Love Beauty and Planet, Brilhante, que é o sabão em pó. 7ª geração. Então, a gente faz a gestão de comunicação digital dessas marcas. Então, como essas marcas se comunicam com seus seguidores, com as suas comunidades dentro do digital. Então, as ambições da gente, né, até para esse ano e o próximo ano, é que a gente possa entrar também no ramo de entretenimento. Então, acho massa a gente estar tendo essa conversa aqui, porque eu tenho essa experiência em eventos, por ter já trabalhado no marketing do Shopping da Bahia, eu conheci Cosca no marketing do Piedade, então vi as batalhas de hip hop lá e tudo mais. Então, nosso contato vem daí. Mas a gente tem um produto hoje na agência que é a Quarta Pink. E aí eu entro numa discussão que eu acho que Cosca também vai poder me complementar nisso, que a gente tem muito produto cultural para a periferia, muito conteúdo cultural para os espaços urbanos. E a Quarta Pink, a gente desassocia um pouco disso. É um produto premium para pessoas pretas. Então, é uma inovação, porque a gente não vê muito isso. Então, quando a gente fez a primeira edição, era só o aniversário da agência, era só um bolinho, gente, sinceramente, era só um bolinho. E tinham 180 pessoas num bombá, e parecia um carnaval, um camarote preto. Tanto que, quando eu levei para São Paulo, levei, né, para as pessoas, para as marcas, todo mundo falava, velho, é um camarote preto no Carnaval de Salvador? É porque a galera arrumadona, grandona, tipo, a Wakanda desceu. E aí, a gente fez a 2ª edição nesse mesmo ano.
A gente fez na Barra, fez um bailinho da Quarta Pink, também visando movimentar influenciadores, personalidades negras, empreendedores negros, para que a gente tenha essa rede de apoio e essa conexão através do entretenimento. E esse entretenimento de qualidade. Então, a gente está já aí na terceira unidade de negócio, eu falei de 2, agora a gente já está indo para a terceira, e quiçá venham mais, né? Porque a gente não pode ficar parado, o empreendedor tem que estar em movimento. E é basicamente isso, quase tudo, isso tudo que as Minas faz. O massa dessa terceira força é a conexão, né? Porque muitas vezes tem muita gente empreendendo e muitas vezes a gente não sabe quem são essas pessoas. E o Preto Podcast vem trazer essa ideia também para que as pessoas conheçam essa oportunidade. Total. Sobre a Califa é uma produtora, né? Uma produtora de entretenimento, que faz gestão de carreira, planejamento artístico. Temos 2 artistas nossos na plateia, o EV e o Code Mansa. E a ideia da Califa, ela parte justamente disso, de ser esse contraponto perante uma realidade que já está posta na cidade já há muito tempo, e ela nasce realmente para poder ser uma referência, né? Assim, de produção de pessoas pretas, pensando o entretenimento dentro da cidade, sabe? E dentro de uma visão de gestão de pessoas pretas também. Porque eu sempre estive presente, contratado pelos festivais, pelas produtoras, para ser a cabeça pensante de certo projeto, de certo período ali, mas quando terminava todo o rolê, eu percebia que, tipo, cara, esse protagonismo, ele nunca aparece para as pessoas pretas, sabe? E isso me incomodava muito, e eu ficava assim, cara, eu sei fazer isso, mas, tipo, meu nome nunca sai nesses lugares, sabe? As pessoas nunca me reconhecem como essa pessoa que está ali, que é uma pessoa que estudou, que é formada, que sabe fazer aquilo, que entrega o que as pessoas que contrataram não sabiam entregar, sabe? É a pessoa que tem articulação, é a pessoa que sabe negociar. E a Califa, quando eu conheço a Pedra e a gente monta, ela vem dentro dessa perspectiva. E ainda trazer esse reconhecimento da potência que está à margem, do potencial de base mesmo de artistas periféricos, porque é muito fácil você pegar um Thiago quando estoura dentro de uma área específica. Você já fez toda a sua carreira e, cara, vem para a minha produtora que agora eu vou botar vocês, porque eu faço parte de um cartel que vai colocar vocês no lugar. Mas você já fez o caminho todo, sabe, irmão? Mas quem no início ali pensou com você essa estratégia de posicionamento, de entender que Thiago é uma marca, entendeu? Que a sua imagem precisa ser bem trabalhada. Qual foi ali a pessoa que parou e pensou todo o planejamento estratégico de posicionar você dentro do mercado, sabe? É nesse momento que a Califa nasce. Já estamos indo pelo 3º ano, a gente coleciona parcerias com a Red Bull, com a FMS, que é a maior comunidade de freestyle do mundo. Vale ressaltar que a gente é uma produtora especializada em cultura hip-hop, mas a gente não trabalha só cultura hip-hop, sabe? Principalmente a eventos urbanos. A gente fez a live do Baiana City para a maior empresa de games do mundo, que é a Riot Game. Logo após, fomos convidados pelo que a gente fez na live para assumir o maior projeto da Light Farm, que é a empresa de 3D referência na América Latina, e entrega esse projeto na minha mão, na Califa, para que a gente seja a agência local responsável para pensar a Raze com a música da Lued e pensar toda a questão, toda a logística, toda a questão criativa, sabe? E eu fico assim, olhando, cara, o quanto de responsa teve de fazer esse trabalho, sacou? A maior empresa de game do mundo está aqui dizendo, é vocês que são essas pessoas que entregam. Que é locado lá ali no Solar do Unhão, como então, gamer, aquele vídeo? Esse vídeo, eles tinham um briefing, né? E aí eles vieram para Salvador para poder fazer me mostrar esse briefing. E a partir do momento que eu entendo o que é que eles precisam, eu sugiro mudanças, sabe? Cara, eu posso sugerir algumas mudanças, porque
Eles queriam uma Salvador, mas era uma Salvador meio estereotipada. A Raze é uma personagem baiana, trans, sacou, periférica. E eu disse, cara, é legal ter o elevador Lacerda, sacou? É legal ter o Pelourinho, mas, tipo, Bahia não é só isso, Salvador não é só isso. Vamos dialogar entre outros lugares? A galera não sabia da existência do Candial. A galera não sabia da Gamboa, entendeu? Não sabia da Ribeira. E aí eu começo a conectar alguns pontos da cidade, bairros periféricos, e eles ficam maravilhados. Eu disse, cara, o que você decidir aqui é na sua resposta. E aí toda a nossa equipe, o maior desafio para mim não foi chegar e entregar o produto, foi montar toda uma equipe preta, sacou? E aí quando eu disse, pô, eu tinha um orçamento para isso, sacou? Eu disse, cara, é impossível, eu vou aqui passar uma semana escavando aqui, mas eu vou botar todo mundo preto, vai ser tudo preto aqui. E aí toda a equipe, uma equipe preta, do motorista, a câmera, a pessoa que estava operando o drone, todo mundo era uma pessoa preta. E eu queria incitar o mercado mesmo, assim, cara, tem pessoas pretas capacitadas no audiovisual, sacou? Tem pessoas que vai fazer e vai entregar isso, sabe? E para mim esse foi o maior desafio assim da minha carreira até hoje, foi fazer essa entrega e os caras dizerem, mano, isso foi fantástico, sacou? O afrofuturismo é um sankofa, né? Ele bebe naquela fonte que a gente já passou, né, virtuosa da negritude, e pensa também o futuro, vive o presente e pensa no futuro. Pegando essa ponga aí no que você falou da equipe e tudo mais, eu queria que vocês dissessem para a gente aí por que focar nesses empreendedores, já que a gente está no espaço, nesse produto, né, em apresentar esse influenciadores, esses artistas, como é que a gente consegue potencializar mais, o que é que falta, né? Que vocês podem dar os toques aí também, porque vai ter gente que vai estar assistindo a live aqui, e aí pedir todo mundo para seguir a gente no @pretopodcast, como tem aqui, PODE, tanto no Instagram quanto no nosso canal aí, depois vamos bater um número de seguidores, e aí vocês explicarem para a galera por que esse foco, né? O que é que a gente ganha, o que é que vocês ganham, né? Lembrando, Thiago, que está ao vivo, né? Isso. E também está sendo gravado e a gente vai subir no nosso canal do YouTube. A gente precisa da inscrição de vocês, dessa força, porque é necessário para o nosso crescimento. Dá um likezinho lá, ativa o sininho. É isso, eu quero saber de vocês por que focou nesse mercado, o que foi que viu e o que é que pode ajudar para que esse influenciador e esse artista suba, né, no cenário. Vocês sabem a ordem, vocês, quem vai primeiro? Primeiro, Thiago, eu entendo que a diversidade ela é um grande potencial de inovação. Então, quando a gente fala desses profissionais, quando a gente fala dessas lacunas que a sociedade não conseguiu preencher, que as nossas empresas chegam para preencher essas lacunas, é justamente para a gente ter esse olhar diferente sobre o mercado e sobre as pessoas que estão atuando. Então, eu acho que por muito tempo a gente ficou por detrás do pano, nos bastidores, né, sendo as pessoas operacionais dos negócios, e a gente nunca estava ali na estratégia, na mesa de quem decide, né, como a gente está tendo essa oportunidade hoje. Então, eu acho que, assim, para quem está assistindo, quem está pensando em abrir seu negócio, ou quem é autônomo, enfim, quem está também dentro das grandes empresas, é investir em você, sabe? Investir em conhecimento, investir em experiência, sabe? A gente que trabalha com comunicação, com publicidade, é algo muito subjetivo, então a gente precisa ter essas chancelas, a gente precisa estar aberto ao novo, também é algo importante. E, acima de tudo, o que foi a principal dificuldade para a gente nas Minas, e o que eu vejo em outros negócios que chegam até a gente, é a questão da rede de apoio. Eu ainda sinto que a comunidade negra ainda se sustenta em bolhas. E eu queria que a gente quebrasse essas bolhas para que a gente pudesse ter mais contatos, fechassem mais trabalhos, e a partir daí o movimento ele fosse muito maior do que ele é hoje. Por isso que eu falo, as Minas é a primeira, mas não é a única. Eu não quero que seja a única. Eu quero que a gente esteja aqui justamente para que, se outra agência também está pensando em abrir algo, a gente possa prestar uma consultoria, a gente possa sentar, conversar, entendeu? Abrir fornecedor. Às vezes eu estou lá, a gente está querendo, né, tipo, contratar um fotógrafo, uma equipe de audiovisual, então a gente fica nessa pendenga de pesquisar quem são as pessoas.
Então, acaba caindo sempre nos mesmos fornecedores. Estão ouvindo o Cosca falar aqui do trabalho incrível que ele fez, né? Então, já vamos fechar aí alguma parceria, alguma coisa. Mas eu acho que falta trazer essa lucidez, né, do processo, da gente abrir mesmo os diálogos, da gente... Então, o trabalho que vocês estão fazendo aqui com o podcast, eu acho que é justamente isso. A gente abrir essas conversas, a gente está numa posição humilde, pé no chão, também de receber essas pessoas, e a gente aumentar a rede de apoio, gente, porque, de fato, eu sinto que a maior dificuldade das Minas foi justamente conquistar o mercado de Salvador, por incrível que pareça, porque a gente é a cidade mais preta fora da África, a gente é a cidade de maior população negra do país, e a gente não se conversa, que é o mínimo, sabe? A gente não troca uma ideia, a gente não tem uma conexão, a gente não tem espaços para isso. Obviamente, a gente já avançou, mas precisa avançar mais. E, por último, eu bato na tecla do que a gente estava conversando antes, profissionalismo. Entendam as relações de forma profissional e diferenciem o profissional do pessoal. Então, Cosca aqui, empresário, é diferente do Cosca em casa. Enfim, a Daiane que está aqui é diferente da Daiane que é em casa. Quando eu sento para tomar um chopp com minha amiga, é diferente quando eu sento para tomar um chopp com minha sócia. Então, tenham isso, essa linha tênue, para a gente saber separar as relações e a gente poder crescer. E, acima de tudo, invista em conhecimento. Sem conhecimento, a gente não é nada. Pô, é bom te ver, Dai, falando isso, porque eles dois devem estar assim, olhando, caramba, eu escuto isso o tempo todo, o cara falando com a gente, sacou? Eu bato muito nessa tecla também, sabe, velho? Dizer, cara, vai buscar conhecimento, irmão, e conhecimento em todas as áreas, assim. Hoje a gente tem a era da informação, que algumas pessoas se confundem, e que é a era do conhecimento, sacou? Tem muita informação, mas muitas pessoas não conseguem filtrar, não conseguem processar esses dados e dizer, cara, isso é conhecimento, isso eu vou me especializar e eu vou ter propriedade de fala sobre esse assunto. E, às vezes, a gente cai num engano de entender assim, o que é muito natural no gueto, existe algo que é muito, muito comum, que são pessoas talentosas, cara, sacou? São pessoas talentosas, pessoas que foram privadas de diversos acessos e que sobrou somente o talento para sobressair em diversas situações. Só que, muitas das vezes, muito de nós se apega somente nisso, na habilidade de saber manusear ou conduzir aquela situação. E ir além naquela formação, ir além na busca de se especializar, para mim, é a virada de chave, sacou? E aí daí fala uma coisa assim, que é muito, muito pertinente sobre essa rede de contato, né? A gente está falando para pessoas pretas, sei que as pessoas vão entender o que eu vou falar aqui agora, sobre a mentalidade que muito de nós está impregnada ainda sobre a teoria do Willy Lunt, né? De um preto não confiar no outro preto, sacou, cara? De que, cara, eu tenho um Tiago, eu tenho um Mohamed, tenho um Dai, mas tem uma pessoa branca ali que está oferecendo os mesmos serviços e, às vezes, é involuntário porque é mental, assim como um gueto também é mental, sacou? A partir do momento que eu só vejo pessoas brancas na TV, pessoas de destaque, pessoas que acham que o que vocês fazem é hobby, não é um trabalho, entendeu, irmão? É por essa falta de referência. Então, com cada vez mais de chegar, de conhecer trabalhos, pessoas. A primeira coisa que eu cheguei, cadê o Rasta? Que estava aqui. Que está trabalhando com vocês aí. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o Rasta, irmão. Sacou? O Rasta é o dono, rapaz, da então, parada. É isso aí, irmão. Botou pra fuder. Botou pra fuder. É quando eu olho esse caralho, irmão, tem uma pessoa ali preta e rasta, sacou, irmão? Foi a primeira coisa que me chamou a atenção aqui. Por Deus, irmão, primeira coisa, sacou? Então, é da gente se identificar. E a gente ter espaço como esses, criar outros espaços, outras frentes, para que as pessoas se identifiquem e entendam, cara, isso é possível. Mas, tipo, é legal ter habilidade. Mas vamos, através do conhecimento, ocupar. Porque chega um momento que eu preciso negociar, eu preciso falar sobre planilha. E hoje, a planilha é o assunto que eu mais adoro de falar. Que eu fico ali falando, digo, cara, quando é que a gente vai falar sobre planilha, irmão? Sacou? E eu não tenho vergonha mais nenhuma de chegar e dizer, então,
esse preço que você está falando aí não faz parte do mercado, não. Entendeu? É isso daqui. Entendeu? Porque a nossa produtora é de pessoas pretas, eu vou pegar metade do valor. Não tem como, né? Não, eu vou lhe entregar mais do que outras pessoas te entregavam. Me cobre isso no final, sacou? Mas o nosso preço é esse preço aqui, irmão. Na realidade, Cosca, eu vejo muito também como reflexo da escravização que a gente sofreu, onde quando o nosso povo chegava aqui, eles eram separados em tribos diferentes, né? E é muito disso que a gente não consegue ainda se comunicar de forma... E eles são inteligentes, eles fizeram de propósito, é proposital. Mas vamos falar de coisa boa, que é uma coisa importante, que você acabou de falar aí, e eu vejo muito isso, né? Quando a galera fala de dinheiro, eu acho que a galera ainda tem medo de falar de dinheiro. Para vocês, não é, na visão de vocês, como empreendedores, como empresários, como CEOs, o black money, ele é necessário? Eu acho que é necessário, ele é real, entendeu? Ele não tem uma escala ainda tão latente e tão palpável como o mercado vigente, mas ele é real, entendeu? Eu conheço pessoas que só negociam com pessoas pretas, entendeu? E, tipo, por eu conhecer essas pessoas, por conviver com essas pessoas, eu aprendi e aderi a isso, sacou? Tipo assim, eles aqui estão de prova. Eu só almoço, cara, onde tem pessoas pretas, o restaurante é de pessoas pretas, sacou? E a parada, a parte da refeição é algo muito simbólico para mim, sabe? Eu sou vegetariano, então eu me preocupo muito o que é que eu estou colocando dentro de mim, que tipo de energia. Então, é saber qual é o restaurante que tem aqui que são pessoas pretas. Lógico que o paladar até vai ser melhor, entendeu, irmão? Mas aí eu volto a pegar o gancho de Dai. Essa rede de contato, ela precisa ser feita em planilha também, entendeu? Pô, hoje aqui, vou chegar em casa, eu vou colocar fornecedores de podcast. Vou inserir vocês lá. Live, vou inserir o Rasta, entendeu? Comunicação, vou inserir a empresa de Dai, das meninas. Então, isso precisa ser ampliado e ser compartilhado, entendeu? As nossas redes, elas precisam dialogar sobre esses assuntos. Porque a partir do momento que eu estou ali, eu tenho um número de pessoas me seguindo e estão atentos ao que eu estou falando, é uma responsabilidade minha falar sobre a economia preta, sacou? Como a grana circular entre nós, isso vai favorecer todo um mercado, sabe? Quando a gente fez esse clipe da Raise, estava na pandemia, cara. Eu vi 2 pessoas chorarem, dizer, cara, você salvou meu final do ano, sacou, irmão? Eu não tinha nada para poder comer em casa, tá ligado, irmão? E essa parada para mim foi muito forte, sacou, irmão? Do cara que eu chamei para ele poder fazer a assistência, era um amigo meu que trabalha de pedreiro. Aí eu perguntei, irmão, quanto é que você está trabalhando, fazendo? Muito antigo ele, antigo em amizade. Quanto é, Jefinho, quanto é que sua diária? Ele estava levantando as paredes lá de casa. Aí ele, cara, Léo tá me pagando aqui para fazer aqui com você R$80, que ele era ajudante. Aí eu disse, pô, vai ter um serviço ali, quer pegar um material de câmera, você vai levar para um lugar, vai deslocar para o outro, quando terminar, você bota dentro da van e leva para o outro. Aí ele, onde vai ser? Eu disse, vai ser em vários lugares de Salvador, mas vai ter uma van que vai vir te pegar e tudo mais, te paga, o almoço e tudo mais. Ele, quanto é? Eu disse, são 5 dias, 250. Aí ele, cara, 250 em 5 dias? Então dá R$50. Eu disse, não, irmão, diária significa dia. Então você recebe 250 o dia. Por Deus, Jeff largou a colher de pedreiro. Eu topo. Quero que dia a gente começa, sacou, mano? Então, eu vou dizer, a gente tinha orçamento para isso, sacou? Uma coisa é chegar, pô, Dai, eu tô com isso, eu tenho esse orçamento, o que é que a gente consegue fazer com essa entrega? Não é dizer para ela, eu preciso disso, mas só tenho isso. Com esse valor, o que é que eu tenho, o que é que eu consigo de serviço de vocês com esse valor aqui, minha irmã? Ela, Cosca, dentro disso daqui, eu vou fazer isso, isso e isso. Por bonificação, por te conhecer, eu vou lhe dar isso aqui, tá ligado? É a nossa forma de lidar. Mas o black money,
assim como o Pick Money, é algo real, irmão, sabe? E precisa ser fomentado, a gente precisa falar sobre isso, falar diariamente, sabe? É a nossa luta, né, Thiago? A gente sempre, quando convida alguém lá, aqui no Preto Podcast, a gente sempre tenta sugar da galera números, valores, porque a galera ainda tem medo de falar de grana, sabe? Tem esse receio de falar valores. Quando a gente pegou nosso último convidado, o cara... Ainda vai subir. Vai subir ainda esse episódio. Já subiu, na realidade, né? Para quem vai assistir gravado. O cara fala de um contrato de 12 milhões, ele trabalha com petróleo. Aí foi onde a gente ficou instigando para ele falar de grana, sabe? Porque a galera ainda tem medo de falar de dinheiro. Isso estimula, cara. Desculpa aí, Thiago. Quando eu vou negociar com a Light Farm, aí eu penso, irmão, eu já sei quanto é que as pessoas não pretas ganham. Tá ligado? Eu sei quando assistente de câmera ganha, como um cinegrafista ganha, como um foquista ganha. Eu tenho tudo isso planilhado, sacou? E não é um orçamento do Nordeste, que é sempre abaixo. Eu tenho do Sul, do Sudeste. E quando eles chegam, eu apresento, mano, esse orçamento aqui, sacou? E por incrível que pareça, a galera não contestou, irmão. Não contestou. Porque a pessoa que deu a referência, a gente já tinha feito a live do Baiana com eles, e que pediu para eles fecharem com a gente, já tinha dado a referência, cara, vai, porque vão me entregar. E aí, tipo, a gente tem que falar sobre grana, mano. A gente cobrou X, sacou? E não pode ter vergonha disso. Eu acho que é importante falar sobre o dinheiro, sobre a organização. A gente passou por... A gente vem fazendo as conversas e a gente fica... Eu fico fazendo os pontos. Tipo, vocês falaram de organização, já falaram sobre dinheiro, agora a gente quer falar sobre futuro, né? Porque vocês já pensaram sobre... Falaram sobre Salvador, sobre a dificuldade que é o mercado, mas eu queria saber, assim, vocês pensam que, sentem que a gente está num momento bom para afroempreendedores? E o que é que vocês estão planejando para o futuro? Porque a gente está chegando agora a uma hora do papo, e aí Marcel, que é o cara que organiza aqui, ele parou a obra, não sei se vocês se ligaram que parou a hora da obra. Valeu, Marcel. Então, a gente já está chegando a uma hora, e eu queria saber o que vocês pensam sobre o futuro aí. Se vocês veem que o nosso mercado, nosso ecossistema empreendedor está positivo, a gente pode atuar mais, o que é que vocês têm de proposta? Vamos nessa. Queria saber de vocês aí, como é que vocês estão olhando o futuro aí, e a empresa de vocês, o que é que vai ter no ano que vem de novidades, além da Festa Pink e do camarote. O que é que a gente vai ter mais, né? Então, o que eu penso de futuro, assim, do ponto de vista de mercado, é que as pessoas estão ávidas por negócios pretos, sabe? A gente tem exemplos aí de projetos que começaram há um tempo atrás, como a Feira Preta, por exemplo, que hoje está gigantesca, né? Então, a gente está vendo esses produtos crescendo, está vendo apoiadores de grande peso, né? Grandes marcas estão apoiando esses projetos. Então, eu vejo assim que a gente tem um futuro que, se a gente continuar nessa capacitação, nessa rede de apoio e trazendo a inovação e a nossa autenticidade, né? A questão da gente ser genuíno, eu acho que a gente consegue ter um processo aí bastante valoroso, né? Então, eu enxergo, principalmente para Salvador, que é uma cidade criativa, que é uma cidade extremamente cultural, e aí puxando peixe para cá, o que eu vejo em contato com marcas, nessas viagens que eu faço para São Paulo, para o Sul, é justamente a galera querendo investir no mercado de Salvador. Mas a gente precisa estar preparado para receber esse investimento. Então, o que eu penso de futuro desse ecossistema que a gente está criando aqui é que a gente está no caminho, sim, positivo, que a gente está avançando, sim, mas que, ao mesmo tempo, a gente tem que estar em paralelo nessa capacitação, nesse investimento, nessa rede de apoio, para que, quando chegue, a gente não fique despreparado, não fique ali sendo pego de calças curtas. E o que eu penso também de futuro para as minas, né? É engraçado que ontem a gente estava na reunião de planejamento da agência e a gente já estava traçando esse caminho para 2023. A gente pensa em fortalecer nossos serviços, né, os serviços que a gente tem hoje, porque, às vezes, é fácil garantir o cliente, difícil é manter esse cliente. Então, pensar também na manutenção desses clientes e angariar novos clientes. A gente está com essa terceira frente de negócio, que é a produção de eventos de entretenimento
para pessoas pretas, né, feito por pessoas pretas. Então, além da Quarta Pink, a gente também está com um projeto super bacana com o Ministério Público. Então, eles acabam entrando também como nosso cliente institucional dentro da agência. Então, a gente está fazendo toda a estratégia digital para a banda, né, está fortalecendo isso. Então, a gente também está querendo entrar nessa cena, né, da cultura, da música. Então, a Quarta Pink vai ter uma terceira edição. Então, teremos uma terceira edição. Minha sócia está aqui me olhando. Segura a emoção. Mas teremos. Em um formato diferente. Letícia já está de sandália rosa já. Já está de sandália rosa. É o dress code. A gente nunca sai do dress code. Mas o que a gente pensa de futuro e ambição, né? Porque eu sou uma pessoa ambiciosa. Cosca falou e resumiu muito bem o Black Money, mas eu quero voltar nesse ponto para quem está assistindo, é que não tenham medo de ser ambiciosos. A ambição não é algo ruim, muito pelo contrário. Ela fomenta a vontade inesgotável de querer o melhor para si. Então, seja ambicioso, queira sempre melhor, queira sempre ganhar mais, sabe? Que eu acho que a galera não fala isso, quando eu vejo o Mohamed falando que, tipo, pô, ninguém abre faturamento, não abre crescimento. A gente, em 2 anos de agência, ano passado, a gente faturou 4 milhões de reais. Então, assim, um movimento super bacana que a gente está fazendo. Isso foi noticiado, foi para a imprensa, sabe? Então, a gente não tem medo nem vergonha de falar isso, porque, de fato, é o que a gente está fomentando de economia, empregabilidade para profissionais pretos e a economia dentro da própria cidade. Então... E o massa é que as pessoas vão ver que é possível também para elas, né? É uma exato. referência para a galera preta saber que ela pode ganhar 1 milhão, 2, 3, 4, 10, 20 milhões, sabe? Porque, às vezes, foi tão cruel com a gente, é tão cruel com a gente, que a gente não, muitas vezes, a gente não, algumas pessoas ainda não acreditam que conseguem chegar nessa casa desses dígitos, tá ligado? Perfeito. E isso mostra, né, que, tipo, cara, ela conseguiu, 2 mulheres pretas, vai estar falando para outras mulheres pretas, para outros homens pretos. Quer dizer, mano, é possível mesmo, porque a referência já está ali. E já é real isso, sacou? Já aconteceu. Já aconteceu. E eu acho isso muito importante, mano, porque todo esse aspecto é um aspecto de imagem, né? Porque esse tempo todo, a forma de destruir a gente é fazer com que a gente não se enxergue, sabe? A gente não ter as referências do que é bom, do que funciona, do que é lucrativo, sabe? E eu sempre falo também isso da gente ser ambicioso, sacou? Aí eu explico para ele, a gente não pode ser ganancioso. Ganancioso já é uma outra fita, mas ter a ambição de vencer, de ser referência, de lucrar, de estar bem de vida, isso é muito importante. O futuro da Califa, o ano que vem, ele ainda faz parte de um planejamento, que é ampliar o que a gente veio fazer nesse ano. Dentro do nosso planejamento, a nossa virada de chave é 2024 mesmo, sabe? Dentro dos nossos processos ali, do que a gente precisa ser feito, galgando cada espaço. E é importante falar isso, porque a galera pode estar pensando, cara, você pensou isso há 2 anos atrás, daqui a 2024 é muito tempo, sacou? E tipo, pô, a única coisa assim que eu nem sou fã, que funciona instantaneamente, é miojo, tá ligado, irmão? E a gente precisa aprender a planejar o nosso futuro. E datar mesmo, cara, para quando a gente for alcançando as metas, ela possa realimentar internamente, nós e externamente, os sonhos, sacou? Então, o Code mesmo, quando a gente começa a trabalhar com ele, eu conheci ele nas batalhas de rima. Aí ele já chegava improvisando, falando coisas absurdas, de uma inteligência assim que eu disse, cara, ele não tá escrevendo isso, está com essa consciência. Imagina esse menino sendo lapidado. Imagina esse menino, e era menino mesmo, tinha 16 anos. Não era? 15, sacou? Imagina lapidando ele, mostrando, fazendo as coisas com ele. Então a gente chegou para ele, trocou uma ideia, chamamos ele para trabalhar com nós e começamos a fazer o planejamento dele. Começou a fazer o planejamento. E uma das metas do planejamento era ele já como artista em escala nacional, né? Aí eu vou trabalhar, fazer
o DVD do Menos é Mais, o Churrasquinho 2, né? Aí eu aproveito e vou visitar a Marechal, que é um amigo pessoal meu. Só que eu já fui lá para expandir os negócios mesmo. Cara, eu tenho algo para te mostrar, eu quero que você conheça e tudo mais. E aí comecei a falar de code, ele perguntar o que eu estava fazendo, que tinha visto algumas coisas. E daí eu comecei a botar as músicas que a gente tinha produzido. Aí, quando chega no clipe, que tem ele, EV, Cara e Ark, quando chega na parte dele, ele fala para mim, pô, irmão, fala para mim que esse é o code, que esse é o code. Eu disse, irmão, esse é o code. Ele, caralho, esse menino é um absurdo. Pode parar e vamos fechar negócio aqui, tá ligado? E aí, tipo, a gente tá falando de um cara que, tipo, a grande galera do hip hop talvez não saiba disso, mas, tipo, é o cara que é o mentor do Emicida, mano, tá ligado? O cara é o mentor do Criolo, o cara é o mentor do Projota, o cara é o mentor do Rashid, entendeu? Teve os MCs que passaram lá pela faculdade e não aguentaram o tranco, tá ligado? Mas só para dar esse exemplo assim, falei de 4 realidades, que foi ele que foi o mentor, que é o mentor ainda desses caras, que esses caras são uma realidade aí dentro da música brasileira, né? Falar de Emicida é chover no molhado, já está até chovendo, sacou? Mas, tipo, a gente consegue essa mesma pessoa acreditar através de um trabalho. E nas palavras dele, ele fala assim, cara, é bom ver você vir aqui e falar como um profissional comigo, sacou? Agora vamos lá dentro, lá tomar um café e falar sobre amizade, entendeu? Perfeito, perfeito. A gente está a gente tem uma mística no podcast que é ir e voltar. Vocês acham que... Por que ir e voltar? Porque a gente tem algumas perguntas que a gente bate na hora, depois vocês falam. A ambição é um elemento fundamental e o network também é um elemento fundamental nessa discussão aqui? Com certeza, com certeza. Sabe, a gente falou o tempo todo aqui sobre a questão da rede de apoio e estar nos eventos. Sim, uma coisa que eu acho assim, sensacional, ser visto. Quem não é visto não é lembrado. Então, trocar ideia, ser cara de pau. Você está ouvindo as conversas de algumas pessoas aí, né, vida? É porque Thiago é um cara mais da frente, que aparece mais, e eu sou o cara mais guardado. É bom ter esse equilíbrio, mas é ser cara de pau, sabe? A gente às vezes precisa ser cara de pau, não inconveniente, cara de pau. Deixa eu ser cara de pau. Quando eu tiver a próxima festa Pink, chama a gente. Vai chegar lá, bater. Já estão convidados. E é em primeira mão, viu, que a gente está soltando isso aqui, viu? Somos os primeiros, tá vendo? A edição da Quarta Pink é em primeiríssima mão, arrasaram. Tá falhando, mas quero agradecer, velho, a vocês aqui. Já acabou, foi? Achei que você ia chamar a gente para tomar uma, né? Não, por agora. Daqui a pouco a gente toma uma. Só me deram água aqui no podcast. A gente tá bem. Alô, Ambev, estão ouvindo aí, né? A gente tá bem Vamos tímido patrocinar. aqui, porque é o primeiro Preto Pod Talks. A gente faz num espaço bem fechado. Eu tô aqui com Luciane, com minha tia Neia, com Rafael Manga, Code Mansa, a equipe da gente, Marcos e Dora, agradecer a todo mundo pela presença. Mas, assim, é emocionante, porque a gente já queria chamar vocês, a gente tem uma lista imensa de afroempreendedores baianos e nacionais que vêm com contato, não, vamos chamar e tal, às vezes a agenda não dá, mas a gente aproveitou a oportunidade do convite da Vale do Dendê, e aí agradecer a Paulo Rogério, na pessoa de Paulo Rogério e a Vale, pela oportunidade de fazer esse papo aqui. O Preto Pod Talks é a primeira vez que a gente faz, a gente tinha pensado... E aí, quando vocês falam sobre vários elementos, né, planejamento, futuro, a gente começou esse papo de fazer o podcast tem 24 meses, mas a gente ficou 12 meses de gestação a gravar em janeiro o primeiro episódio. E assim, na teimosia de, não, vamos fazer, não vai dar certo, será? Não, vai fazer, vamos fazer, a gente tem câmera, agora a gente tem microfone. E fazendo. Agradecer vocês aqui demais, agradecer o Palacete por abrir o espaço, Marcel, né? Palacete tira o chapéu, está transmitindo ao vivo e vai subir como episódio no nosso canal aí. Gratidão mesmo a vocês por abrir espaço na agenda de vocês, né? A gente sabe o quanto está corrido, o novembro é um mês corridíssimo para a gente.
E dizer que foi maravilhoso ouvir vocês, abre a mente também, porque todas as vezes que a gente faz esse bate-papo, a gente aprende muito, né? São várias ideias, e mostrar para a galera, né, que é possível, isso é o mais importante. Agradecer aí ao Festival Afrofuturismo, né? A ocupação, a gente está ocupando e a gente precisa ocupar todos os espaços que são dignos para a gente ocupar em Salvador, porque no Salvador e no Brasil e no mundo, né? Porque a gente é potência e a gente não pode parar. Pedir a vocês aí, Cosca e Daiane, para dizer as redes das empresas e de vocês, para a galera seguir, porque a gente vai subir aqui uma comunicaçãozinha assim, o nome da empresa, o @, vamos lá. Massa. Muito E o obrigada agradecimento pelo convite. mesmo de vocês Eu já ia agradecer. Muito obrigada pelo convite, me senti honrada. Adorei o bate-papo, acho que foi bastante enriquecedor. Quem está assistindo aí, acho que vai pegar várias dicas, várias pautas para poder discutir. As redes sociais das Minas, estamos no Instagram como As Minas Content. Então, é só buscar a gente lá. A mesma coisa no LinkedIn, também no Twitter, As Minas Content. Então, é isso. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Me chamem mais vezes, tá? Eu gosto de falar, então podem me chamar. Estão convidados para a Quarta Pink. Agradecer também o convite. Acho massa e necessário essas frentes, esse tipo de evento, esse tipo de ação. Pieda sempre fala assim, né? Tem uma frase dela que é muito emblemática. Eu ainda vou fazer uma camisa que ela diz novos futuros possíveis. Sacou, irmão? Eu acho isso muito potente, assim. E ela sempre encaixa isso quando ela está discursando, quando ela está conversando com as pessoas, ela fala sempre isso, novos futuros possíveis, novos futuros possíveis. Isso daqui é esses novos futuros possíveis sendo realidade. Como você chega e fala, pô, a gente demorou 12 meses, vai dar certo, não vai dar certo? Mãe, a gente precisa botar o bloco na rua, entendeu? A partir do momento que a gente coloca, a gente vai vendo como é que regula o som, comenta, tira o grave, não sei o quê. E agradecer aí o convite, foi massa estar aqui com vocês, ter essa experiência. Acho que é a primeira vez que eu participo de um podcast, sabe? E a rede da gente é Califa 71, só que 71 em algarismo romano, LXXI. E vida longa aí a vocês, velho. É isso aí, Mohamed Ali. Valeu, tamo Preto junto. Podcast. Afroempreendedorismo por afroempreendedores. Obrigado, Festival Afrofuturista. Valeu!